Então vamos lá? Bom, como identificar ações que podem se valorizar até 500%, Evander? Hoje a gente vai falar sobre isso. Sim, muitas vezes na Bolsa de Valores uma alta meteórica acontece. Eu separei aqui alguns casos que não são aqueles mais emblemáticos, porque tem uns assim que é 8 mil, 5 mil, esse eu acho uma exceção de louco. Então aqui eu coloquei alguns casos, olha só, a Raia Drogasil, né, que no histórico dela na Bolsa de Valores se valorizou aí 803,17%, mas do período do dia 23 de dezembro de 2011 ao 4 de junho de 2021, ela se valorizou aí 1.012%. Foi uma empresa muito interessante. A gente tem aqui o caso da VEGzinha. Eu nem peguei aquela margem roubada da VEG, porque tem um período de tempo que ela cresce muito ali, mas é roubado. Você pega do pezinho de 2019 até o pico dela ali em 2020, ali no final de 2020, ou início de 2021, a gente teria um roubo aqui. Então eu peguei do dia 21 de fevereiro de 2014 até agora, 2022, que ela teve uma quedinha também. A VEG no histórico dela na Bolsa de Valores, ela se valorizou muito pouco, foi uns 20 mil%, não é nada muito relevante assim também, né? O cara que botou ali, por exemplo, R$1.000 na VEG nesse período ali, se alguém conseguiu pegar desde o período antes de 2008 ali, esse cara teria aí, teria R$200 mil com 20 mil, não ganhou nada, né? Fora dividendos se ele tiver reinvestido, isso aqui é só valorização de cota. Não ganhou quase nada, o cara que botou 10 mil ali então, é pouca, micharia demais, Vandinho, isso aqui não dá não, mãe. O cara que botou 20 mil ali teria 2 milhões, micharia, fora dividendos, não é micharia, então bobagem, mas aí se a gente pegar do período dela ali de 21 de fevereiro de 2014 até o 17 de agosto de 2022, 581%. Localiza, casozinho recente aqui, Localiza é a locadora de veículos, inclusive não gosto de Localiza, quero deixar bem claro aqui, mas 4.848%, o histórico dela na bolsa, não é tão antiga na bolsa. No dia 23 de dezembro, aí, se a gente pegar até o dia 17 de agosto, estamos falando de uma alta de 721%, e a gente poderia brincar disso para sempre, né? Mas o último caso aqui, a Sinqia, desde o começo, 602%, empresa bem pequenininha, né? Entrou na bolsa michuruca, hoje em dia, 762% ali do 6 de maio de 2016 até 17 de agosto, e poderia também roubar e colocar sua alta a partir de 2019, que foi o ponto ali que ela muito se valorizou. Aí você fala assim, Raul, até aqui tudo bem, né? Mas como que a gente poderia prever, como que a gente poderia chegar nessas empresas? Nesse vídeo a gente vai tentar fazer toda a parte importante desse tipo de raciocínio, a gente quer eliminar os perigos aqui, mas a gente também vai te explicar como é que você poderia identificar uma oportunidade dessa, caso essa seja a sua intenção. Lembrando que isso envolve riscos, não é milagre, não tem nada disso aqui, é por isso que eu decidi mostrar aqui pra vocês. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz mesmo, ele já deixou o like na confiança antes do vídeo começar, lá no anúncio, que você sabe que o vídeo vai ser foda. Agora, se você não é ainda, viu um maluco com esse papo de doido, espera, só deixa o like aqui ou considera se inscrever. Se o vídeo agregar alguma coisa pra você, de verdade, se ele te trouxer alguma informação, se não precisa, eu tento de novo na próxima. Não quero likezinho por caridade, porque é assim que eu sei que o vídeo tá funcionando ou não tá funcionando. A primeira fase a gente vai chamar de identificando as oportunidades aqui. O sonho de qualquer investidor de longo prazo é ter a certeza que está mirando na empresa certa. Ninguém quer investir, imagina, daqui 10 anos você se depara com um investimento que perdeu valor, né? E não que ganhou valor. É possível de acontecer. 10 anos você passa investindo, fala, pô, sou investidor de longo prazo, guerreirão, e em 10 anos você colhe péssimos frutos, né? Se você fizer mal a seleção de empresas, é perfeitamente possível. Se você pegar um catálogo da Bolsa de Valores, vou te orientar a fazer isso aí, ó. Se você fizer uma pesquisa aí por empresas que estavam na Bolsa em 1960 ali, 70, você tem algumas imagenzinhas, eu ia até colocar aqui pra vocês, mas eu lembrei disso só na hora que tava gravando, então não deu tempo, perdão. Se você pesquisar ali, você vai ver que várias dessas empresas já não existem mais na Bolsa, né? É claro que alguns nomes conhecidos como Hering, que recentemente fez a fusão com o Grupo Soma, Klabin, empresas que estão há muitos anos na Bolsa, né? A Klabin é uma empresa centenária, essas empresas já estavam lá, a VEG também tá na Bolsa há muito tempo, mas outras empresas que você for pesquisar, você vai perceber que elas simplesmente sumiram. Então é normal que algumas empresas se fundam e aí elas não sumiram, o investidor não perdeu dinheiro, mas é normal também que algumas empresas deixem de existir na bolsa. A verdade é que não existe uma fórmula mágica que vai te fazer encontrar uma empresa que obrigatoriamente vai se valorizar 500%. Mesmo porque se eu conhecesse essa fórmula mágica, nem perdendo meu tempo aqui conversando com você eu tava. Mas existem alguns princípios ali que podem te nortear nessa busca, nessa decisão ali, né? A primeira coisa é entender o conceito de risco. Se você é investidor, o seu principal trabalho não é acertar. Muita gente pensa que o principal trabalho é acertar o cozinho da mosca, né? Aquele negócio doido ali. Mas não é. O seu principal trabalho é não errar. Ganha mais aquele investidor que não erra, aquele que sobrevive no mercado por mais tempo. É só você ver os principais investidores, no geral, eles só erraram menos do que a maioria. Não é que eles tiveram um acerto ou acertaram a empresa que se valorizou muito. Mesmo quando a gente pega um gestor de fundo, que ele fica famoso por ter
tenha tido um grande acerto, logo depois que esse gestor ele tem um grande acerto, ele some do mercado, porque aquele cara que acertou uma empresa meteórica, ele ganhou muito dinheiro, essa empresa cai, ele desaparece. Então, esse negócio de acertar uma empresa específica não faz muito sentido. Errar é muito doloroso no mercado financeiro e eu vou mostrar isso para você em números. Imagina que você investiu em 5 ações ali em determinado período. A gente não precisa especificar um período de tempo que é irrelevante, por exemplo. Para fazer uma alocação ali à la caralha, como a maioria dos irresponsáveis fazem, você vai dividir em aportes iguais, né? Você vai dividir o mesmo valor. Você tem 10 mil reais, divide 2 mil para cada empresa. Quem aí já fez isso? Se você já fez isso, você foi uma anta nesse dia, né? Porque é desconsiderar completamente o risco. Mas eu confesso que eu também já fiz no meu começo de bolsa. Acho que todo mundo já fez, né? Então, ação 1, botei 2 mil, ação 2, 2 mil, até a ação 5, 2 mil. Depois de um tempo ali, Vandinha, a gente teve a seguinte valorização. Ó que legal. Ação 1, o cara acertou 10%. Foi para 2.200, né? 10%. Ação 2, o cara acertou 12%, por exemplo. 2.240. Pronto. Ação 3, o cara acertou 5% também de valorização, 2.100. O cara tá só papapá. Ação 4, 8% de valorização, 2.160. Tá massa. Mas aí no meio daquilo ali, o diabo sempre mora no detalhe, ele é bilíngue, ele tá aqui, ação 5, menos 35%, queda ali, o cara tá com R$1.300. Isso é normal, já viu uma queda de 1.300% em determinado período de tempo, tanto a valorização quanto a queda. Se você pegar e somar as valorizações e as desvalorizações aqui, a gente gerou tanto uma valorização de 35% de uma parte do portfólio, quanto uma desvalorização de 35% de uma parte do portfólio. Normalmente ações ruins caem muito. Se você pegar o histórico aí, elas caem muito. Quando o cara acerta uma ação ali, ela também se valoriza muito, mas cair ela também cai bastante, né? É uma queda muito relevante. Teoricamente, você está empatado, certo? Isso é teoricamente, porque na prática você ficou um período de tempo ali exposto à inflação, sem ganhar dinheiro com a taxa Selic, então você não está empatado. E além de tudo, seu patrimônio que se valorizou 700 numa mão e se desvalorizou 700 na outra mão com uma empresa só, ele precisaria de uma subida muito radical. Por exemplo, se no mês seguinte se corrigiu essa rentabilidade, então valorizou 35%. Essa empresa não volta, você não volta a ter um patrimônio de 2 mil ali. Você passa a ter um patrimônio de R$1.755. Para voltar os R$2.000 nessa ação específica, você precisaria de uma valorização acima de 54%. É por isso que investir em empresas arriscadas exige uma técnica, exige um treinamento muito bom, exige uma exposição a risco de maneira controlada. É por isso que muita gente se fode e sai da bolsa, sai falando bolsa é cassino e tal. Porque quando cai é lindo, né? Para cair é fácil, para subir, cara, é uma queda de 50% só se compensa com a valorização de 100. Então é muito difícil mesmo, né? Superar uma desvalorização sem fazer novos aportes, por exemplo, que é onde que o aporte mensal também ajuda um pouco. E aqui é a hora que eu falo de maneira completamente agressiva aqui muitas vezes, pra gente não fazer merda no mercado financeiro, mas que tem um cara muito mais educado que eu e muito mais inteligente aí, chamado Nassim Taleb. Ele criou um conceito que é maravilhoso para você entender se você está tomando uma posição de risco boa ou ruim. Olha que legal. É simplesmente o conceito de convexo e côncavo. Você estudou na escola. O que isso tem a ver com investimento? Cara, imagina uma curva convexa. Então tá, você tem aqui uma curva convexa. Se você imaginar que o pior momento dela aqui é a perda, essa perda nessa curva convexa, ela tá limitada. Então você só poderia perder no máximo até o limite da curva, correto? E se você considera o ganho, então a curva de início, perda aqui pode acabar, ou ganho ilimitado, porque para cima aqui a linha poderia subir de maneira infinita ali, né? Não tem um limite ali numa linha convexa, né? Ela pode ir para sempre. Então, quando você está comprando uma ação, por exemplo, por que a gente diz que uma ação é um investimento convexo? Investir em determinada empresa hoje, agora, acabei de investir. Essa empresa custou R$10 a ação. Quanto que eu posso perder? R$10? Só R$10? Não tem como perder mais de R$10, que é o tanto que eu comprei. Uma empresa SA é de responsabilidade limitada. Se a empresa quebrar, não tem nada a ver com isso. Eu não sou responsável por arcar com a dívida daquela empresa. Quebrou, quebrou. E se ela subir, ela pode subir até que patamar? Não existe uma definição. Não é ilimitado, não tem nada infinito, mas não existe uma definição de que tanto a empresa pode multiplicar o seu valor. Então, nesse caso, eu estou colocando R$10 numa exposição que pode me render um grau ilimitado de renda. Por isso que ações costumam deixar muitas pessoas ricas. Aonde que isso aqui pode dar problema, que muitas pessoas não enxergam? Imagina se eu invisto, tem gente que investe com viés, a pessoa fala assim, tinha uma empresa que ela era muito boa, ela está mal, tá? Ela está quase quebrando, eu vou investir nessa empresa. É investimento convexo? Não. O máximo que eu estou esperando, né, do investimento quando eu tomo essa decisão, é que ela se recupere ao patamar que ela estava anteriormente. Então, assim, eu só posso querer que ela se recupere ao patamar que ela estava anteriormente. Tem gente que apresenta essa tese de investimento. E o pior que pode acontecer é, de fato, ela quebrar. Então, eu tenho um limite de
perda, mas também tem um limite de ganho ali, né? Não é um investimento muito inteligente, mas ainda seria mais inteligente que a especulação. Por que eu falo que a especulação é uma das coisas mais burras do mundo? Imagina um trader, ele vai ali e opera agora vendido em determinada empresa. Para você que não entende o conceito de operar vendido, parabéns. Se você não sabe nem o que é isso, você tem o meu total respeito. Você é um gênio, de verdade. Quanto menos você souber de merda, melhor. Você tá mais protegido, né? Isso é assim que funciona. Esse cara vai ali e vai operar numa empresa. O que ele faz? Ele vende uma ação que ele não possui. Então, o máximo de ganho que ele pode ter, se a ação vale 10 reais, por exemplo, seria se a empresa praticamente quebrasse e ele ganhasse os 10 reais ali. Por quê? Porque ele vendeu uma coisa por 10 reais, ele compraria por um valor muito baixo, né? Ele compraria por 10 centavos, por exemplo, se a empresa caísse demais a cotação. E aí ele vai devolver a ação ali para quem ele alugou. É um mecanismo louco da Bolsa de Valores. Você pode vender algo que você não possui. O Barsi vive xingando o pessoal disso aí. Mas, nesse caso, ele poderia ganhar R$ 9,90 ali, por exemplo, né? Que ele teria que devolver a ação, mas ele teria tido um ganho gigantesco. Aí o trader olha para isso e fala, pô, beleza, mas eu acho que vai cair, tá tudo bom. O que esse cara acabou de fazer? Ele acabou de limitar os ganhos dele, então é no máximo R$ 9,90, e ele acabou de definir uma perda ilimitada, que tanto que uma empresa pode crescer. Às vezes, num dia, uma empresa pode, crescer absurdos e esse cara tem que pagar. E aí a perda dele é ilimitada, por isso você vê tanta gente quebrando a banca. Aí o cara vai me falar, Raul, mas tem um stop loss, um stop gain? Exato, você colocou um limite de ganho e um limite de perda ali também. Continua sendo uma exposição a risco côncava. Você nunca vai ganhar largamente fazendo isso, né? Você pode ganhar dentro de certos limites e a tendência é que, como perder é sempre mais impactante, que é mais difícil subir de novo, você sempre perca. Na verdade, é um jogo que, matematicamente, nunca vai fazer sentido. Vão ter exceções, vão ter os caras que estão com dinheiro infinito, operando por alguma corretora, alguma coisa ali. Esse cara, ele vira a banca, né? Então ele não depende realmente de acertar um palpite ou de acertar um gráfico, ele depende ali simplesmente da quantidade de dinheiro que ele tem e das técnicas ali que estão envolvidas dentro daquele banco. É por isso que não faz muito sentido. Os traders operam contra caras que têm dinheiro infinito. E aí é injusto até o mercado, né? Então é por isso que esses caras não conseguem ganhar, nem é culpa deles. Por isso 99% perde, mas é porque é um jogo viciado. Então, se você operou vendido, a gente já viu que deu merda. E aí você deve estar se perguntando, beleza, entendi a ciência, que isso aqui, cara, quando você entende isso, dá um estalo na sua cabeça. Deu um estalo na sua cabeça, fala, porra, exposição e tal. Você começa a repensar a sua vida, até as decisões que você toma. O que de melhor pode acontecer, o que de pior pode acontecer, né? Você nunca comete riscos. Eu vou fazer uma coisa aqui. Cara, o que melhor pode acontecer? Posso ganhar isso aqui. E o que de pior? Pô, pode morrer. Não compensa. É uma exposição côncava. Não vale a pena. A gente tem que ter sempre uma exposição convexa a risco na vida, de modo geral, tá? Tudo que você vai fazer tem que ter uma exposição convexa. Então, como se arriscar de maneira segura? Aqui vem o charme do detalhe. Se a gente vai montar uma exposição convexa, que ela pode dar ganhos ilimitados, a gente também não quer perder. Então, a gente não quer ter, por mais que a perda seja limitada, a gente não quer perder também. Então, o que a gente deveria fazer? Pulverizar os riscos. Isso aqui é uma das coisas mais simples de se entender e mais sofisticadas também. É o seguinte, se é aquele negócio de pôr todos os ovos na mesma cesta, isso é de uma analogia muito doida. Quantas pessoas você já viu que não tem um único dedo? Não, tem uma galerinha, mas existe mais pessoas que não tem um único dedo. Um monte de gente. Não tem um único dedo? Eu acho que eu nunca vi. E quantas pessoas você já viu que não tem todos os dedos da mão? Muito pouco. E quantas você já viu que não tem nenhum dedo de nenhuma mão? São 10 dedos. Então, assim, perder 10 dedos dá muito trabalho. É muito backup que a natureza tem, né? Então é muito mais difícil a gente não ter, a não ser que nasça e tal. E mesmo assim é uma chance muito menor. Então, como a gente tem 10 dedos ali, você tem 10 chances de perder um dedo, né? É muita coisa. Se for uma chance de 0,01, você vai demorar muito tempo para perder. A mesma coisa a gente pode fazer com os investimentos. Desculpa dar o exemplo do dedo, foi um exemplo bizarro, agora que eu tô pensando. Mas é isso. É que é muito difícil mesmo a gente encontrar pessoas que tenham perdido mais de um dedo, 2 dedos, 3 dedos, às vezes 4 dedos de uma mão, é muito difícil. O Lula é um cara que perdeu um dedo só, né? A gente conhece, é um cara famoso. Um dedo só, você até vê mais gente, assim, é até popular um pedacinho do dedo, um dedo só. Mas agora vários dedos não é comum, porque é uma diversificação de dedos muito grande, né? Então a gente não tem como ali perder todos eles de uma vez, seria muito difícil, assim, então uma exposição é difícil de acontecer. E aí, cara, imagina que você quer fazer a mesma coisa, só que na bolsa. Um exemplo absurdo desse, você pode diversificar o seu dinheiro. Então, em vez de colocar o risco em uma empresa só, você divide esse risco por várias empresas arriscadas. Então você vai ter a sua alocação do seu patrimônio, a maior parte é empresas seguras, que vão te garantir uma maior taxa de acerto. Dentro daquelas que é meteção de louco, o 10%, o 5% que é vagabundo, já diria o Wesley Safadão, aquele 1% é vagabundo, você pega assim 99% anjo, 1% é vagabundo. Você bota ali em coisas que tem grande convexidade, tem grande chance de você ganhar muito dinheiro e tem pouca chance de você perder. Então muita gente criou essa teoria no Bitcoin, muita gente teve sucesso fazendo isso com diversas coisas. Então é aquela exposição, aquela pimenta que muita gente
gente diz, né? Aquele negócio que é 2 gotas, mas que muda o tempero do prato todo. Então, um negócio desse. Então, você colocou ali. E aí, a gente tem ali uma obviedade. Quando a gente vai para uma zona mais arriscada, a gente tem mais chance de ganhar dinheiro. Quando dá certo, dá muito certo. Quando dá errado, dá errado. Só que como tá controlada a exposição, se der errado, vai dar pouco errado. Se der certo, vai dar muito certo. É aí a hora que algumas pessoas olham para uma small cap, por exemplo, uma empresa que recém abriu na Bolsa de Valores, ou uma empresa que tem um market share, a gente chama isso, uma participação de mercado pequena ainda. Ela olha para aquela empresa e ela fala, cara, eu vou pôr um pouco de dinheiro aqui, porque se isso se valorizar, eu posso ganhar muito dinheiro. Tem exemplos disso na minha carteira. Eu tenho o Sinqia na minha carteira, eu tenho Vivara na minha carteira, que é uma empresa com IPO recente de joias. Cara, pode ser que aquilo dê errado, pode ser, lógico, mas aquilo é uma parte tão pequena da minha alocação, é 2% da minha carteira de ações, que já é um percentual de 30%, 40%, não sei lá no quem assiste aí, ou na reta sabe, da minha carteira geral. Então se aquilo ali der certo, pode ser que se torne 5, 7, pô, legal, ganhei uma puta rentabilidade. E se não der nada, eu perdi 2%. 2% do percentual de ações, né? Então assim, é meio, sei lá quanto é isso, é um número muito pequeno. Quando a gente olha no panorama geral, só ver lá na reta que tem esses números mais precisos, tá? Aqui eu tô falando de modo geral. Então aqui a gente consegue fazer isso. Se você dividir ainda, pô, tem o Iven lá, que é uma construtora pequenininha. Isso aqui tem um grande potencial multiplicador, porque você imagina, né? As empresas grandes ali, como o Itaú, uma Petrobras, uma Vale, elas são maravilhosas, porque elas já têm um domínio de mercado, ela tem um domínio territorial, ela tem lucro sempre, elas já estão bem precificadas. Então, no geral, ela vai pagar um bom dividendo para você, ela vai se movimentar com mais segurança, só que ela é como se fosse um transatlântico. Havia um transatlântico virar, gente? Raríssimo. Um transatlântico virar, capotar, acontecer um acidente gigantesco. É muito raro. Tanto é que os que aconteceram viraram até filme, né? É pouca coisa, navios gigantescos de petróleo que dá algum acidente grave. Por quê? Porque eles se movem lentamente, é preciso. É uma organização muito maior para se movimentar, ou para sair do lugar, precisa de uma equipe de sei lá quantas pessoas, é pouca margem para erro. Só que também pouca margem para erro e uma velocidade muito baixa. Uma velocidade, ó, pá. Agora, um jet ski, já viu um jet ski tombar? Todo dia. Você botar aí jet ski, acidente, é 30 por dia. Só que a velocidade de movimento de um jet ski, para ele trocar de rumo, para ele fazer alguma coisa, para ele ir andando na frente, para ele ir louco, em cima inclusive do transatlântico ali, é loucura. Então o jet ski ele se movimenta rápido. As small caps ali são como se fossem essas empresas menores, são como se fossem os jet skis, ele se movimenta rápido e tá ali indo cada vez mais veloz, ele muda de destino muito rápido, é por isso que ele consegue se reajustar e crescer. E as empresas gigantescas, elas são transatlântico. Então, um é muito mais arriscado, você vai ver toda hora tombar, o outro é muito mais seguro, só que ele se move mais lentamente. Para quem quer crescer, para quem quer chegar a um destino, talvez seja melhor ir de jet ski às vezes ali, por mais que seja arriscado, né? Em alguns casos, talvez seja melhor para você ir de jet ski do que de transatlântico. Tem que medir o seu perfil para risco. E aí nisso, então, a gente chega na verdadeira equação que vai te ajudar a entender isso. Se em vez de você entrar em um jet ski só, você pudesse apostar em 10 para chegar em um destino, provavelmente um deles chega inteiro, não é possível. Por mais que tenha mais risco, um deles chega inteiro. É mais chance. E se você pudesse investir em 10 transatlânticos, provavelmente talvez os 10 cheguem inteiros. E não só um, né? Talvez um não chegue inteiro. Então quando você investe em blue chips, talvez uma vai quebrar. Uma empresa dessas maiores vai quebrar. E aquelas 9 vão chegar. O jet ski talvez 9 quebre, mas o que chegou chega 3 dias antes do transatlântico. Se tiver alguém abastecendo ali e indo, ele chega 3 dias antes, 4 dias antes, né? Então às vezes você vai chegar no destino mais rápido e muito mais longe. Essa é a analogia. E aí para você pulverizar esse risco, então, aqui a gente vem para uma comparação para te provar esse número mais ou menos na prática. Lembrando, rentabilidade passada, Vandinho tá aprendendo. Então, Vandinho é meu melhor aluno. Ele replica aqui, o BOVA11, ele replica aqui o índice Bovespa, que é o índice que mede as principais empresas, né? O índice Bovespa mede o desempenho das maiores empresas do Brasil. Tem aqui o que significa índice Bovespa, vou deixar aqui para vocês no izinho. Se a gente pega de dezembro de 2008 até agora, a valorização, tá? Dezembro de 2008 até agora, a valorização do BOVA11, que é um ETF que investe nessas empresas ali, investe no índice Bovespa, que representa as maiores empresas do Brasil ali, pode ser assim, ficou mais fácil de entender. Não é bem isso, mas é isso. Então, 210,58% de valorização. Cara, não é ruim. Agora, quanto você acha que teve de valorização? O Small 11, que mede o desempenho das principais small caps, das menores empresas ali. As pequenininhas, as médias, tá? Nem sempre muito pequenas. 383,92% no mesmo período observado. Estranho, né? E aqui teve muito mais problema. Várias dessas empresas não performaram, várias dessas empresas ficaram para trás. Só que quando a gente fala assim, ó, eu montei uma padaria ontem, eu vendi um pão hoje, foi um crescimento de 100% no número de vendas de pão. Eu vendi 2 pães amanhã, foi um crescimento de mais 100%. Eu vendi 4 pães, agora 200% de crescimento. Uma padaria que vende 8.000 pães, se ela vende um pão a mais, é irrelevante. Ela tem que vender 2 vezes isso para dar um crescimento de 100%. Entendeu a ideia? É mais fácil uma empresa menor crescer mais rápido. várias vezes. Sim, do que uma empresa pequena. Então aqui a gente tem isso. Só que quando a gente olha o risco disso, aqui a gente enxerga uma coisa muito diferente. É o gráfico que a maioria das pessoas ficam olhando e é por isso que todo mundo tem medo de small cap. Olha só, se a gente observa o BOVA11, nesse ano ele tá com uma queda de 3,14%. Quanto você acha que tá a queda do small 11 nesse ano de crise, uma crise mais acentuada? Uns
15,20%. Caramba, mandou bem. Você olhou antes? Palpite bom. Então, que estragou até a graça. 15,20% aqui de queda. Então, assim, o índice Small 11, ele sofre mais durante as crises e o Ibovespa, ele sofre menos durante as crises. Da mesma forma que os fundos imobiliários sofrem ainda menos porque estão atrelados a investimentos reais ali, a investimentos imobiliários que são menos arriscados. Durante o risco, as empresas mais arriscadas são grão mais, mas no longo prazo, provavelmente, se você montar uma boa diversificação de risco, elas performam até melhor. Só que, se você tentar alocar todo o seu capital em empresas de risco, provavelmente você vai quebrar. Porque aí você vai perder um tanto grande e não vai conseguir se recuperar. Por isso que eu lá no começo, para você não ficar influenciado e falar, só invista small cap agora, eu te mostrei o que acontece se você erra uma empresa. Errar é muito complicado. Mas qual que você acha, assim, qual que é a porcentagem maior que você pode deixar alocado? Cara, acho que 10% dividido por todas as empresas. Mas 10% do patrimônio que você vai alocar. Se ela cresceu depois, você também não tira. Porque o dinheiro veio dela. O prêmio veio dela. Inclusive, existe uma estratégia de pessoas que colocam dinheiro nessas empresas e quando ela se paga, ele tira o dinheiro que ele colocou e deixa só o dinheiro que ele ganhou. Então tá risco zero. Ele diminuiu. Ele liquidou o risco ali dentro daquela empresa. Uma estratégia também de muita gente. Eu não gosto tanto. Eu prefiro nunca vender ações, já falei aqui pra vocês. Então a única coisa que explica o porquê que o small cap se comporta desse jeito é o prêmio de risco. Se a gente dividir o risco em empresas mais arriscadas, elas acabam tendo o seu risco reduzido e às vezes acabam performando melhor até do que as empresas muito grandes. Essa daqui valeu o likezinho. Que isso? Olha isso aqui, cara. Na cinta leve misturado com o negócio. Agora aqui a gente não terminou. Então, se a gente fizer isso com uma pequena parte do nosso patrimônio, 5 ou 10% ali, e uma parte da nossa carteira que é menos relevante, se a gente dividir, eu invisto 50% em ações, 10% dos 50% a gente investiria nisso aqui. Você está investindo 5%, por exemplo, do seu patrimônio geral e você pode garantir uma boa rentabilidade, já que durante as altas ali, ou durante períodos bons do mercado, elas se tornam fortes, algumas vão quebrar, mas você não vai estar preocupado com isso, porque você pode dividir em 10 empresas, ou pode alocar direto no Small 11, por exemplo, ou nos ETFs americanos, que também são de empresas pequenas. E aí, pronto, você já tem essa alocação, você pode pôr essa pimentinha com a pulverização. Eu falo pulverização, muita gente fica ofendido, porque pulverizar não é bem visto no mercado, mas é isso mesmo, eu queria pequenas alocações em várias empresas. É isso que é o ideal. Pô, 10 empresinhas ali na carteirinha de small cap, 10 jet ski, em vez de um transatlântico gigantesco, né? Então isso poderia funcionar melhor, às vezes até 20 jet skis. Vai que alguma ali acerta, as outras quebram, você vai conseguir ter um bom desempenho, porque quando ela cresce, cresce demais. Não é igual a empresa grande, né? A empresa grande, quando quebra, leva a sua carteira toda. Aqui vem o problema, né? Como identificar esse tipo de empresa isoladamente? Que aí agora o pessoal falou, pô, do índice, beleza, resolveu 90% do problema para todo mundo, que não vai querer... Agora a gente tem que achar os jet ski aqui, porque o lance lá no Small 11 você já achou, já tá ali montado, é um grupo de jet skis. Aqui não, aqui a gente precisa alocar. E aí vem um problema. Muitas vezes essas empresas que são mais arriscadas, elas podem ser deficitárias ou parecerem péssimas empresas durante um período de tempo muito grande. Imagina a Amazon aqui, 97, 98, 99, 2000, 2001, até 2015, ou com prejuízo ou sem nenhum lucro relevante. Faturamento da empresa, aí o primeiro lucro dela, relevante, 2018, 10 bilhões de dólares, da primeira vez que ela lucrou. Ela lucrou mais do que a receita até 2006. Então, a empresa estava faturando já 232,89 bilhões. Agora, aqui a gente percebe uma coisa. Um investimento no small cap, muitas vezes, ela vai dando prejuízo, vai dando prejuízo. A maioria das pessoas, você acha que chegaram lá? Quem acertou a Amazon em 97... Cara, até hoje esse cara deve estar traumatizado. Porque assim, eu tenho certeza, é muito difícil segurar. Então eu vou ensinar vocês aqui, mas o mais importante, cara, se você for mão de alface, não adianta você acertar o ninho ali, né? Você vai ter que esperar o passarinho botar o ovo. Então a gente vem aqui, ó, pode vir aqui no Investidor 10, isso aqui vai te ajudar. O que é que a gente está procurando? Empresas que tenham um grande crescimento de receita, né? Não precisa ser de lucro ainda, mas de receita, e que estejam talvez dominando um bom market share e com a dívida líquida talvez equilibrada. Você pode ir acrescentando alguns detalhes, mas o mais importante é a gente garantir um crescimento de receita. Eu acho que esse seria o principal fator de uma empresa que está em crescimento e que é arriscada. Se você quiser, você poderia colocar, tudo bem, ela tem que ter tudo isso e tem que ter lucro. Você está escolhendo um small cap ali ainda, né? Então, pelo menos um PL aqui de 0,1 para a gente garantir que tem lucro. Ou não ter um valor patrimonial fudido, pelo menos um valor patrimonial de 0,1 também, pelo menos para ter um patrimônio líquido existente, para ela não estar endividada acima do próprio patrimônio. Então, você poderia considerar esses dois critérios. Qualquer lucro, qualquer patrimônio positivo, porque é risco, né, que a gente está tomando aqui. E a gente poderia buscar uma empresa que tem um amplo crescimento. Cara, CAGR de lucros não, hein? Isso aqui não vale. Eu quero um amplo crescimento de receitas, porque nem toda empresa que está crescendo ela tem lucro. Por quê? Porque às vezes ela reinveste todo o lucro. Então a gente poderia considerar aqui só empresas acima de 18% de crescimento de receita nos últimos 5 anos. Pô, já é loucura. Então a gente vem aqui e você vai encontrar várias empresas. Aí aqui agora, meu amigo, fez aí a análise de critérios, olha, a VEG entra ainda nesse critério aí. 18% de crescimento. Então a VEG talvez ainda seja pequena para onde ela pode chegar. Um crescimento de 18%, né, de receitas é muito alto.
alto. Então, a VEG ainda está crescendo em patamares muito altos. E faz sentido que a VEG esteja, né? Para vocês que não sabem, 50% da receita da VEG vem de produtos que ela desenvolveu nos últimos 5 anos. Ela faz isso com frequência. Além disso, além desse fator, que é muito interessante da VEG, ela ainda tem investimento em inteligência artificial, indústria 4.0. É uma doideira. Então, a VEG realmente já tem uma captação de 126 bi, mas ela ainda é uma empresa que tem um potencial de crescimento interessante. Não vai se tornar, mas já é mais talvez não é um jet ski, mas é mais Uma lancha ali. Já é uma lancha, é um iatezinho, né? Não é ainda um transatlântico. Então você pode ir aqui mexendo com isso e pode ir desclassificando essas empresas que estejam iguais à VEG ali, que você não está querendo, pegar empresas que sejam menores, né? Menores valores de mercado. Suzano também não está nessa regra, mas aqui você vai acabar encontrando algumas empresas que são pequenininhas. Uzi Minas, Taê, Marfrig, todas são empresas grandes, hein? SLCE, por exemplo, acho que apareceu a primeira aqui. Você vai abrindo e vai vendo a captação de mercado, ó. 9,58 bi, ainda é um small cap. Empresa de 10 bilhões ali de valor de mercado. Soma 3, ainda é um small cap também. A gente tem 9,85 bi, ainda é uma empresa pequena, tem muito percentual ainda para crescer, ainda tem uma margem boa. LWSA 3, mas aí tem que tomar cuidado, né? Eu já não gosto, mas aí você vai fazer análise, 6,11 bi. Eu não duvidaria, porque assim, se você vê o histórico dela, né, talvez não recente, assim, porque o povo gosta de cotação, mas a Localweb é uma empresa bem melhor do que ela era lá atrás. Ah, Raul, mas caiu, eu investi nela aí lá no ano passado e tomei no meu cu. Mas é porque você não olhou os fundamentos, tava um PL muito alto, tava esticada, não tava legal, né? Tava ali, você estava pagando muito caro pelo lucro. Agora, por exemplo, é uma empresa que nesse patamar aqui eu já considero uma empresa até mais interessante. Se a gente olhar para os números dela agora, dona da Vind, dona de vários gateways de pagamento aí. Cara, aqui agora é o processo de triagem. Procurar empresas pequenas, esquece esses indicadores pensando que eles vão ser bons, porque não vão. A empresa que apresenta um amplo crescimento, normalmente ela não tem lucro, então a receita pelo lucro não deve ser boa mesmo. Fica atento a PVP, fica atento a dívida, não a cotação, nada disso, porque isso aqui não vai indicar para você se essa empresa é boa ou não. O que você está tentando encontrar são distorções, né? Então, você vai encontrar distorções se você conseguir fazer isso melhor. Amplo crescimento de receita, empresa que esteja em crescimento. Aí o que você vai cruzar isso aqui? Você vai cruzar isso com dados de market share, ver quantos por cento do mercado que a empresa já tem. Por que isso aqui é uma sacada? Porque vamos supor que a empresa ela é pequena, mas ela tem 70% do mercado nacional. O mercado é pequeno, talvez não tenha muito para onde ela expandir. Então olha o tamanho do mercado, olha o tanto que ela já tem. Você está procurando empresas com amplo crescimento, com a baixa fatia de mercado, que ela tem muito para onde crescer e dominar. Fez isso aí, as suas chances são boas de identificar boas empresas, desde que você divida e pulverize ali, né? Não é pulverizar literalmente, não sai colocando R$1 em cada, né? Isso é diversificar bastante ali esse risco. E se você quiser aprender a investir de verdade, parar com estratégiazinha, meteção de louco, quiser realmente desenvolver estratégia coerente para te levar realmente a viver de renda, alvp.com.br, clica aqui em quero fazer o meu teste, vai lá agora para você não esquecer, preencha aqui o questionário, se a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar a desenvolver uma estratégia para atingir todos os seus objetivos dentro de um período de tempo legal, tá bom? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.